Nesse vídeo eu quero te mostrar 5 livros que são incríveis para iniciantes, que vão te ajudar a criar esse hábito da leitura, a entrar nesse novo mundo que você está querendo entrar. É... Você concorda comigo que para começar a ler não é legal você começar por um livro gigantesco, ou por um livro com a linguagem difícil, ou um livro que precisa de muita filosofia para você entender, né? Por isso, meu objetivo aqui é simplesmente que você goste de ler, que você mude a sua visão sobre a leitura. Talvez você seja uma pessoa que não gosta, acha ruim, mas na verdade ler é muito legal, ler não é chato. Dependendo se você tá lendo um livro que você quer ou porque você está sendo forçado. Então, bom, talvez você já tenha escutado alguém na sua família, na sua cidade, ou talvez na sua rede social, falando pra você não ler livro X ou Y porque ele não é sobre desenvolvimento pessoal, ele é um livro de ficção. Não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi bastante e é bem chato isso. Você pode aprender com qualquer tipo de livro, com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Aonde você for, você pode aprender algo. Então, isso é um pouco balela, tá bom? Bom, e nesse livro, além de falar sobre os livros, eu vou explicar pra vocês o porquê que eu escolhi esses livros, tá bom? Não foi só gosto pessoal, tipo assim, esse livro que eu gostei de ler quando eu comecei, então eu vou passar. Não. Por exemplo, tem um livro aqui que eu escolhi que eu li ele mês passado. E, tipo, já li faz uns 4 anos que eu leio, assim, diretão, bastante, todo mês, assim, e tal. Então, tem essa. Bom, acho que o primeiro passo importante de vocês entenderem é que eu leio mais pelo Kindle. Então eu não sei exatamente como são as versões físicas dos livros, mas isso não muda basicamente nada, é a mesma coisa praticamente. Bom, o primeiro livro que eu vou falar pra vocês é o Manual das Histórias de Amor, da Letícia Antunes Zanocco. É isso mesmo. Cara, os livros dela são muito bons, de verdade mesmo. Tem no Kindle Unlimited, então se você paga lá os R$ 20, você pode pegar esse livro lá. É muito bom. Os livros dela, em geral, são muito bons. E por que eu escolhi esse livro? Cara, é um livro de romance que vai te pegar. Tipo assim, é muito difícil você ler esse livro e você não se apaixonar por algum dos personagens. É muito bom. É uma história de amor muito bonitinha. É muito bem feita. É um livro bem atual. Tem temáticas mais do nosso tempo. E não é nada forçado, sabe? Tipo assim, é muito legal, é muito bom. E tem temáticas bem profundas, não é só um romance, sabe? Tem temáticas bastante profundas sobre o passado e tal. Cara, é muito legal. Tipo, de verdade. Se você nunca leu nada, esse livro é um ótimo livro pra você começar. Por isso que ele tá em primeiro, inclusive. Eu acho que se você ler esse livro até o final, você vai te despertar um desejo por ler mais, sabe? Ao menos isso que aconteceu comigo. E ele é bem acessível de ler no Kindle e no Unlimited, ele é bem barato e na loja do Kindle também ele é de boa. Inclusive, eu vou deixar um link aqui embaixo de todos os livros pra vocês verem, tá? Então é só clicar lá e vocês vão pro link da Amazon mesmo. Tem outros sites se quiserem ver, mas pela Amazon é mais fácil. Então, o outro livro é O Casal que Mora ao Lado, da Charlie LaPena. Esse livro, se eu não me engano, virou filme. E ele é um mistério. É um mistério bem da hora. E eu escolhi ele muito porque ele é muito fácil de ler, tem uma leitura muito simples assim, é muito tranquilo de ler, não tem nada rebuscado, não tem nada demais. É... E é um mistério muito cativante. Tipo assim, ele não é parado, e ele não demora pra revelar as coisas, e não fica, tipo, preso, sabe? Ele é muito bom, ele é um mistério muito legal. Então, talvez você possa dizer, se eu gosto por suspense, talvez você não sabe o que gosta. Eu não gosto, sinceramente, esse foi o único livro de mistério que eu li, assim. Eu não curto livro de mistério, mas a história é muito boa. Mas eu tive que ler esse livro pra entender que eu não gostava de mistério, entendeu? Bom, fazer essa lista foi um pouco difícil pra mim, e é meu primeiro vídeo, então assim, eu tô um pouco perdido, eu tô olhando mais pra cá do que pra câmera, inclusive, eu vou tentar mudar isso. E poxa, eu passei algumas horas planejando esse vídeo e tal, pra fazer ele ser bom pra quem realmente tá começando. Então, se você puder se inscrever aí, eu gostaria muito, tá? Ficaria muito feliz por ter você aqui comigo em vídeos futuros, já que você tá vendo no começo. Bom, o terceiro livro vai ser Por um Corredor Escuro, de Louis Doucan. Ele é da mesma pessoa que fez Eu Sei O Que Você Fez no Verão Passado. Então, é um autor bem conhecido, conceituado, né? E esse livro é um livro de terror. E, cara, ler terror é muito diferente de assistir terror. É muito mais imaginativo e tal, e assim, não é um livro de terror que vai te matar de susto, tipo, você vai ficar, meu Deus do céu, ficar paranoico e tal. Mas também não é
É um livro fraco. Acho que ele é um meio termo muito bom. E talvez ele te desperte essa curiosidade por terror. Então eu acho que vale a pena você dar uma chance, sabe? Ele é muito cativante, os personagens são muito cativantes e tem um pouco de mistério ali dentro também que, poxa, é muito legal. Eu acho que se você gostou do segundo livro, você vai gostar do terceiro. Sendo bem sincero. Bom, esse quarto livro, ele não é tão iniciante assim. Então você deve estar se perguntando, por que você pôs ele aqui se não é pra iniciante? Então, qual que é o ponto? Ele não é um livro rebuscado, não é um livro técnico. E ao mesmo tempo, ele vai te trazer uma visão diferente de livros. Porque, o que eu pensei? Se você nunca leu livros, você provavelmente só conhece livro de ficção. Pequeno Príncipe, Diário de Banana, essas coisas. E você pode... Esse livro, ele é muito legal. Cara, você vai começar se cativando, no meio você vai falar, meu Deus, e no final você vai falar, mano, eu não sabia que isso existia. É um livro sobre técnicas de respiração. E durante o livro, o autor, ele tá passando por um processo de tentar respirar só pela boca. E nas outras 2 semanas ele respira só pelo nariz. E ele mostra a diferença que isso faz. E ele vai falando sobre coisas evolutivas, vai falando sobre formas de respiração que as pessoas fazem. E é muito legal. Vai te trazer visão sobre coisas que você nunca pensou e vai te trazer uma vontade a mais de buscar, sabe? Então, sim, não é um livro extremamente iniciante, mas é um livro muito importante que você, como iniciante, se disponha a ler. Porque ele vai te dar um clique muito bom. Muito bom. Bom, eu queria fazer uma menção honrosa aqui a séries de livro. Harry Potter, Percy Jackson, Rangers, Ordem dos Arqueiros, Crônicas de Gelo e Fogo. Todas essas séries são legais pra você ver, porque elas são livros infanto-juvenis e são livros fáceis de ler, cativantes e tal, são muito legais. Mas eu não pus eles aqui porque você teria que comprar ou adquirir de uma forma um pouco mais One Piece, um pouco mais Jack Sparrow. 8, 7, 6 livros e, pô, Harry Potter ele vai crescendo as páginas, vai ficando complicado. Então, assim, são ótimos livros pra você começar. Inclusive, foi os que eu comecei. Harry Potter foi o que eu comecei. Então, quer dizer, foi Diário de Banana, mas depois Harry Potter, enfim. Então, assim, vale muito a pena. Mas eu não pus aqui por causa disso, sabe? Eu acho meio difícil de você conseguir ter todos esses livros. Bom, e o último livro que eu vou falar... Quer dizer, o último não, na verdade eu vou colocar mais 2 de bônus, tá? Que vão ser um desafio pra vocês que estão assistindo até aqui. Que eu acho difícil ter muita gente. Pô, de novo, se você tá aqui até agora, pô, você inscreve. É mais pra você estar aqui mais vezes, eu poder te ver mais e a gente poder criar uma comunidade do que qualquer outra coisa, tá? De verdade. O último livro, que é o meu favorito, que, sério, pra mim, foi o que me deu clique pra eu começar a ler pra caramba. Que chama O que os olhos não veem, mas o coração sente. 21 dias para se conectar com você mesmo. Do Fred Elboni. Esse Fred Elboni, ele é um dos autores que eu mais amo na minha vida. Ele faz livros sobre sentimentos e sobre relações sociais de uma forma um pouco mais poética. Não é poesia daquele tipo 4 linhas assim e de um jeito meio esquisito que você não entende, não. Cara, são 1 ou 2 páginas que te pegam lá dentro. E é muito bom. E esse livro, velho, vai te fazer muito olhar pra dentro e entender as suas características, os seus problemas, os seus blá blá blá. Então, ele só vale muito a pena, sabe? É... Nossa, ele é meu favorito de longe. Ele também tem no Kindle Unlimited, então ele também é super acessível. E de novo, os links de todos os livros vão estar aqui embaixo, tá bom? Agora, os 2 que eu falei que eu ia colocar como desafio. É um livro em inglês, então se você entende inglês, beleza? Se você não entende inglês e está começando a querer estudar isso, cara, dá uma lida. De verdade, é muito legal. Você vai aprender muito. E se você tem um Kindle, você pode procurar Inclusive, vocês querem que eu faça um vídeo sobre Kindle? Eu posso fazer. Digita aí que vocês querem que eu faça um vídeo. Bom, esse que é em inglês chama Master Your Emotions. Ele tem vários livros, na verdade, com esse Master You alguma coisa. Eu não sei pronunciar o nome desse cara, desculpa. Não vou nem tentar, mas tá aqui escrito em algum canto. E, cara, ele vai te ajudar a ter uma conexão mais saudável com os seus sentimentos, entende? Você vai aprender a lidar melhor com eles, não exatamente controlar. Óbvio, você vai conseguir controlar, tipo assim, a hora que você não quer demonstrar raiva, ele vai te ajudar a fazer isso, mas
ele vai principalmente te ajudar a controlar, a ter uma relação saudável, a, tipo, não engolir choro, não engolir raiva, sentir, sabe? Deixar isso sair. Fazer isso ser útil pra você e entender que sentimentos vêm e vão. E isso é natural. E o outro é essencialismo. Por que que esse faz parte do desafio? Porque ele é um livro bem mais difícil. Ele é um livro bem mais chato. Ele não tem uma linguagem difícil, um português difícil, até porque o livro não é português. Mas ele é uma coisa muito chata, entendeu? Tipo, é um livro de desenvolvimento pessoal que você tem que estar muito disposto a ler, porque, assim, é legal, você vai descobrindo as coisas e tal, mas é chato. Eu pessoalmente acho bem chato, mas ele é muito importante. Então, se você conseguiu ler os outros livros, esse vai ser um pouco mais difícil, mas ele também vai te ajudar a dar um step up maior pra ler outros livros, entendeu? Bom, galera, foi isso. Eu espero que vocês tenham curtido e até o próximo.